Lucas, capítulo 18 e o versículo de número 1. Para nós aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 18, versículo de número 1 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesta tarde, Pai. Assim como nós iniciamos este culto de oração com clamor, com oração, buscando a Tua face, nós pedimos, Senhor, fala conosco nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua palavra. Nos dê, meu Deus, a Tua bênção e acrescenta em nós, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra, que essa palavra traz vida e traz vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em Lucas, no capítulo de número 18, é uma parábola que Jesus ele ensina sobre a perseverança. Tudo na vida tem que haver perseverança. Sem perseverança, nós não podemos chegar em lugar nenhum. A pessoa, para conseguir um emprego, ela tem que perseverar e ir atrás do emprego. Até para a pessoa ter uma vida sentimental, também tem que ter perseverança. Se a pessoa não correr atrás do namorado, da namorada da pessoa, nunca vai conseguir ninguém. Tudo na vida tem que ter perseverança. No dia a dia, por exemplo, eu tenho certeza que as irmãs não são assim, né? Porque os homens geralmente não é muito disso, né? Quando vai no mercado, chega lá e tem produtos de várias marcas, vai lá e pega qualquer um e põe no carrinho. As irmãs assim já são mais cuidadosas, né? Escolhem, vê o preço. Por quê? A perseverança está no quê? Em ver aquilo que é melhor para o bolso, no caso, você é a compra, né? Então, a perseverança, além de ser uma insistência, é um cuidado, é uma dedicação, é um zelo, é uma dedicação total. Isso vale para quando a gente vai no mercado, isso vale para a vida sentimental, isso vale para o trabalho, isso vale para todos os lugares. A perseverança ela é uma insistência e Deus trabalha desta forma. A perseverança que nós lemos na Bíblia, muitas das vezes ela vai vir com outros nomes. Por exemplo, vai vir com o nome, por exemplo, de esforço. Por exemplo, se nós lermos a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1, vamos abrir a Bíblia, no quinto livro da Bíblia, logo no comecinho, mas deixa marcado aí Lucas, que nós voltamos no livro de Lucas, só para mostrar a perseverança dentro do Antigo Testamento, escrita de outra forma. Josué, capítulo de número 1, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números, o quinto é Deuteronômio e o sexto livro é Josué. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ver aqui um exemplo de perseverança. Depois nós voltamos lá no livro de Lucas para a gente concluir a nossa rápida meditação na palavra. Contrário? Josué, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Josué, capítulo 1, versículo de número 1. Josué 1, 1. Glória a Deus. Vou esperar todos se encontrarem.
Josué capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai dizendo o seguinte, Josué 1:1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Só até aqui por enquanto. A Bíblia fala então que os tempos de Moisés havia terminado, mas o povo precisava de uma voz de liderança, alguém para conduzir o povo até aonde deu exatamente isso. Josué, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não passe nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, Deus é com você, Deus é contigo, mas você deve ter esforço. Agora observe bem que ele fala 3 vezes sobre o esforço, a perseverança. O 6, o versículo 7 e o versículo 9. Observação do versículo 8, que ele fala que a perseverança tinha que vir acompanhada da palavra de Deus, porque no versículo 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque então terás cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, Josué, você vai caminhar, mas você vai caminhar usando a palavra. Quando a gente compra um celular, uma geladeira, um fogão, vem ali o manual de instrução ensinando como usar. Quando a gente vai tomar um remédio, seja qual for o remédio, ele que seja AS, que todo mundo sabe para que serve a AS, ele que seja o remédio mais simples do mundo, vai ter sempre uma bula ensinando como deve tomar, de quanto em quanto tempo, de quanto em quantas horas, para a pessoa fazer tudo direitinho. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bula, que vai nos indicar exatamente como fazer tudo, para a gente perseverar no caminho certo. A gente vê tanta gente aí fora se esforçando, se dedicando, e muitas vezes quebrando a cara, não conseguindo nada. Por quê? Não vale a pena ter esforço e dedicação. Sem Deus, a pessoa ela pode caminhar e ela pode se frustrar. Ela pode se esforçar e não chegar a lugar nenhum. Mas quando a pessoa vai com a ajuda de Deus, aí a vitória já é certa para a glória do Senhor. Aleluia. E Josué ele caminhou buscando na palavra, lendo a palavra, estudando a Bíblia, caminhou, se esforçou, perseverou e chegou ele na terra da promessa. O que eu quero dizer com esta palavra para nós nessa tarde? A perseverança, ela vem com esforço, mas com a leitura da palavra, com a oração, com a vida com Deus, nós podemos chegar lá. Para finalizar, voltando lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18, para a gente finalizar a palavra agora, voltando novamente. Então os irmãos entenderam que o esforço é o que? Uma atitude, é uma atitude, é uma dedicação. No capítulo 18, Jesus falou sobre a perseverança. Nós lemos já o capítulo 18, mas o texto fala que a perseverança, chamado esforço lá no livro de Josué, era algo que tinha que ser feito constantemente na oração. Então o que Deus falou para Josué? Ler a palavra. Qual é o ensinamento aqui de Jesus? Orar. Essas duas coisas que é o caminho para a nossa vitória: a palavra de Deus e a oração ao Senhor. Se nós temos a palavra de Deus em nosso coração, a gente vai para a igreja, escuta as pregações, escuta as ministrações na igreja, e a gente também ora, busca a Deus. A gente ora e busca na palavra e ora. Faz essas duas coisas, a gente vai para o caminho da vitória. O texto que nós lemos, que eu não vou reler, que nós já lemos, né? Mas o texto fala que tinha uma mulher, Jesus contou uma parábola, a parábola era uma ilustração, era algo para ilustrar, que ela precisava de algo na vida dela, ela precisava de resolver uma situação na vida dela. E tinha um juiz naquela cidade que ele era o responsável para dar ganho de causa para aquela mulher.
Mas aquele juiz, ele não gostava dela, não gostava de ninguém, nem de Deus ele gostava. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela perseverava um dia, perseverava dois, falava: juiz, eu preciso que o Senhor me ajude, a minha causa tem que ser ganha, eu preciso ganhar isso e tal. Ela buscava a resposta daquele juiz, e o juiz falava: não vou te atender, não quero saber de você. E ela insistia uma vez, insistia duas, insistia três, a tal ponto que o juiz pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher está insistindo tanto que eu vou ajudar ela. E ele acabou ajudando. E Jesus falou exatamente nesse sentido: a mulher só foi abençoada porque ela insistiu. Nós temos que insistir com oração e com a palavra. A palavra é como eu falei, eu repito para ficar gravado em nós. A palavra é como quando a gente vem para a igreja, a gente está ouvindo um pastor, está ouvindo a pastora, está ouvindo um homem, a mulher de Deus pregando. Essa palavra entra em nosso coração, e essa palavra entrando em nosso coração, ela vai gerar em nós a fé. A Bíblia vai dizer, só para ler sobre essa questão da fé, se alguém quiser anotar esse versículo, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, no capítulo de número 10, se quiser ler comigo, se não fique aí em Lucas mesmo. Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10. Então nós temos a palavra, nós temos a oração e nós temos o nosso terceiro passo para a vitória agora. Romanos capítulo de número 10. Que isso Jesus vai falar no final da parábola. Romanos capítulo 10, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar todos encontrarem. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente ouve uma pregação, aquela palavra gera fé na gente. Então, quando a gente vai orar através da fé. E esta fé que vem através da oração, que veio ministrado pela palavra, gera em nós a bênção. Então são três coisas que andam juntas: oração, a fé e a palavra. Quando nós temos essas três coisas, a vitória é nossa. Finalizando lá no livro de Lucas, no capítulo 17 novamente, diz o texto, no versículo de número Lucas no capítulo 18, no versículo de número 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus fala: se Ele achar fé em nós, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Se nós orarmos, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se nós acreditarmos na palavra que é pregada, a vitória é nossa em nome de Jesus. Então a chave da nossa bênção hoje é oração, é a palavra e é a fé. Com isso nós somos muito mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.